Olha só, existem uns textos muito antigos que contam uma história. Uma história de quando a humanidade deu de cara com seres gigantescos. E o mais estranho é que, segundo esses relatos, eles não eram, bem, não eram totalmente humanos. É sobre essa narrativa intricante, a de um suposto DNA proibido, que a gente vai mergulhar agora. A história toda já começa com uma imagem de arrepiar. Pensa só nisso. Um mundo onde as pessoas normais pareciam gafanhotos, perto desses seres colossais. E essa comparação, ela não é só para falar de altura, não. Ela já planta aquela sementinha de pavor, sabe? É um sentimento que vai guiar toda essa história. Então, vamos para o começo de tudo. O primeiro encontro. O momento em que 12 espiões antigos fizeram uma descoberta que simplesmente os deixou apavorados. Esses espiões, eles entraram lá em Canaã esperando de sempre, né? Soldados, cidades com muros altos, o tipo de inimigo que se espera numa guerra. Só que o que eles acharam, nossa, não tinha nada a ver com uma ameaça militar comum. Era algo completamente diferente, uma surpresa total. E a forma como eles se descreveram é que é impressionante. Eles se sentiam como gafanhotos. Gafanhotos! E os seres que eles viram, bom, eles tinham até um nome específico, Nefilim. Esse é um nome que aparece em textos bem antigos, quase sempre ligado a gigantes ou caídos. A diferença de poder ali parecia total, absoluta. Tá, mas quem eram esses seres afinal? O relatório dos espiões vai além de só falar do tamanho deles. Ele dá uma identidade e, mais importante, traz provas físicas do que eles viram. E é aqui que a coisa fica séria. O ponto crucial da história toda. O texto é bem claro. Esses gigantes eram da linhagem de Anak. E essa linhagem é descrita como não humana. Essa única frase muda tudo. Já não era mais uma guerra entre dois povos, sabe? Era outra coisa completamente. E não era só conversa, não era só medo. Os espiões trouxeram provas concretas. Imagina só, um único cacho de uvas, um cacho, tão gigante que precisou de 2 homens para carregar. Isso serviu para mostrar que tudo lá era numa escala monumental. Das frutas aos habitantes e até as cidades, que tinham muros que, segundo eles, batiam lá no céu. Tudo isso leva a gente para a pergunta principal que essa fonte antiga levanta. Se eles não eram humanos, de onde vieram? E a explicação que o texto sugere, olha, vai para uma área bem específica, a genética. E a hipótese é bem ousada. A fonte conecta esses gigantes a um outro relato, bem mais antigo, lá do livro de Gênesis, que fala de uma genética corrompida. A ideia é que o surgimento desses seres não foi um acidente da natureza. Foi o resultado de uma anomalia genética, algo proposital e muito, muito antigo. Isso explica a raiz do medo deles. Não era só medo de lutar com soldados mais fortes, era um pavor quase existencial, sabe? O pavor de encarar uma coisa completamente diferente, uma herança genética que, para eles, simplesmente não era deste mundo. E um medo desse tamanho, claro, não some do dia para a noite. Ele teve consequências gigantescas que duraram muito tempo e mudaram o destino de uma nação inteira. 40 anos. Esse número se tornou um símbolo de um tempo de paralisia total, de medo. É isso mesmo. Aquele relatório dos espiões foi tão aterrorizante que paralisou todo um povo. Foi o medo daquela tal herança genética que, de acordo com o relato, fez com que eles ficassem andando em círculos no deserto por 4 décadas. 40 anos sem conseguir seguir em frente. Mas a história não acaba por aí, não. A fonte deixa uma última ideia no ar. Uma espécie de eco meio assustador sobre o legado que esses seres podem ter deixado. O código do DNA ancestral ainda ecoa nas ruínas das cidades muradas. A sugestão aqui é de arrepiar e fascinante ao mesmo tempo. E se um legado genético pudesse, de alguma forma, ficar para trás, impregnado nos lugares onde esses seres viveram? E é com essa pergunta que a gente termina. Pensa comigo. Se relatos antigos como esse têm um pingo de verdade, que segredos sobre a nossa própria origem poderiam estar escondidos, não em livros velhos, mas no próprio DNA que talvez ainda exista nessas ruínas esquecidas? O que mais a nossa genética pode ter para nos contar sobre o passado? Bom, por enquanto, a resposta continua sendo um grande mistério.